Eu acho que no fundo, lá no fundo, nós somos pessoas ainda muito impacientes. Geralmente queremos ter respostas muito rápidas para aquilo que nos atormenta. Compreensível. É difícil lidar com a dor. E a maioria de nós, creio eu, não sabe lidar com a dor. Qualquer que seja. Aquilo que incomoda, aquilo que espanta, aquilo que se transformou em tragédia ou aquilo que é muito dramático em nossas vidas, de maneira singular ou no plural. O que eu quero dizer é, como indivíduo ou como sociedade. Nós temos a tendência de estar sempre buscando respostas e queremos entender se a espiritualidade pode ser mais rápida do que aquilo que a mão humana pode nos trazer enquanto respostas. Eu estou falando sobre os incêndios em Los Angeles, na cidade das estrelas. Será que são tão estrelas assim? Será que aquilo que é tido como estrela na Terra é de fato uma estrela fora da Terra, no céu, nas colônias espirituais? Muitos de vocês pediram minha opinião minha opinião espiritual, neste caso, né? Acerca dessas queimadas, tristes queimadas. E no vídeo de hoje eu vou explanar um pouco sobre isso. Então vem comigo. Sejam vocês todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal. Eu sou a Fernanda Roosevelt e você é meu convidado especial para me acompanhar até o final deste vídeo. E você sabe a receita do sucesso, né? Não sabe? Ah, você sabe! Chega chegando, dá o seu joinha. Inscreva-se no canal se você não é inscrito ainda e me siga nas redes sociais. Também fique atento a todos os recados no box deste vídeo, porque eu tenho curso para você, tem terapia para você, tem os meus produtinhos como as velas aromáticas, os meus livros, o livro que eu conto a história de minha vida e o outro livro que eu escrevi, Olhos de Horizonte, de cunho espírita. Vem comigo, tá? Então agora que eu sei que você já curtiu esse vídeo, que a gente vai falar sério, infelizmente, nós temos aqui um tipo de conteúdo, um tipo de pauta que é de fato muito triste. Toda tragédia, ela é triste, seja ela natural, que a princípio, no primeiro momento, é o que todo mundo acho que está entendendo, digamos assim. As autoridades vão alegar a questão dos ventos fortes que tem por lá e aquilo que é da mão humana. Ou seja, será que foi algo provocado? Será que a espiritualidade pode trazer para mim, Fernanda, ou para qualquer outro médium, a resposta sobre isso? O que é que causou esses incêndios? Eu falei de impaciência porque a galera, assim, quando acontece alguma coisa, a galera já quer saber. Fê, você pode compartilhar? Você já sabe o que é que aconteceu? Primeira coisa, não sei, não sou autoridade de nada. E se você é meu fiel seguidor aqui no YouTube, você já me ouviu falar por diversas vezes. Eu compartilho minhas experiências. Eu não venho de achismo, tá? Para algumas pessoas, mediunidade pode ser achismo, mas se você acha, aí você está no lugar errado. Vai ocupar seu tempo com alguma coisa que seja importante para você. Agora, se você entende que mediunidade, que é uma percepção espiritual, uma visão, uma voz, qualquer coisa dessa natureza, porque revela alguma coisa que está no oculto, sim. Então isso não é achismo. Achismo a gente dá uma opinião, por opinião às vezes sem embasamento nenhum. Não, isso eu não faço. Eu posso estar errada, eu posso entender errado. Óbvio, somos seres humanos, propensos a erro. Mas eu tenho esse compromisso de trazer experiências direto ou indiretamente aqui para o canal, que vivi ou que vi de alguma maneira acontecendo. E eu tive uma experiência quanto a essas questões das queimadas. Existem aí, gente, um caminho sendo investigado, não sou autoridade de nada, e pode ser que aquilo que eles venham a comprovar não bata com o que eu vou falar. Pode ser que sim, pode ser que eles não tenham como comprovar. Me recordo agora que Jesus fala em alguma de suas passagens, não há nada oculto que não venha a ser revelado. Não é verdade? Ou eu estou confundindo? E aí tem a questão bíblica, que é uma das questões, um dos porquês que as pessoas me perguntam. Seria isso uma manifestação do fim dos tempos? Seria simplesmente algo da natureza, como o que aconteceu no Rio Grande do Sul? Mas será que aquilo que aconteceu no Rio Grande do Sul também não tem mão humana por trás? Não digo proposital, mas se o ser humano pode evitar, sabendo que são áreas propensas a enchentes, como acontece aqui em Itajaí, como aconteceu nessa última enxurrada de quinta-feira, que prejudicou bastante o litoral norte, especialmente Florianópolis, Balneário Camboriú, acho que Itajaí nem foi tanto comparado a essas outras cidades. Não tem mão humana também nesse rolê todo, afinal de contas? Não temos capacidade para investir em tentar conter as cheias? Ou será que os nossos governantes estão esperando o dia que não chova mais dessa maneira, porque daí não vai mais encher, né? Que parece que tem uma certa ingenuidade, colocando entre aspas, no ar. E o que aconteceu em Los Angeles? Talvez
tenha mão humana por trás? Pode ter sido proposital? O que é que a gente pode pensar a respeito disso? Existem as teorias da conspiração, existe a internet, está rodeada de coisas, de informações, como por exemplo, é muita coincidência não levar em consideração a questão de as empresas, as seguradoras terem cancelado os contratos na cidade de Los Angeles para não dar suporte em situações como essa que ocorreu. Se isso for comprovado, eu já acho que tem alguma coisa por trás, sim. O abastecimento de água foi diminuído? Opa, querem construir uma nova cidade? Os drones? Não sei. Pedirem? Aí é que tá. Você já assistiu ao vídeo, a análise que eu fiz a respeito dessa pessoa aqui no canal, que é recente, inclusive, vai passar em algum lugar dessa tela? Você clica e você assista, para você ver se pode ter algum tipo de coerência entre essa situação. Não estou acusando, isso é um estudo espiritual. Mas pode existir alguma coincidência, alguma coerência, na verdade é a palavra, alguma coerência sobre o estudo do espírito que eu trouxe, levando em consideração suas vidas passadas, com a situação de agora. Seria lógico pensar? Eu só posso trazer para vocês a minha percepção, que foi a seguinte. Então eu vejo aqui na minha timeline, a queimada, aqueles vídeos passando, segundos aqui, segundos ali, e esses vídeos de teoria da conspiração também, mas nenhum deles me chamou muita atenção, apesar que não descarto nada, isso tem que esperar ser comprovado, mas a primeira coisa que me veio na cabeça foi energia negativa, veio forte energia negativa e me veio a passagem de Sodoma e Gomorra. Foi tipo, peraí, a gente sabe que biblicamente falando agora, não espiritualmente falando, mas biblicamente falando, existem passagens na Bíblia que algumas pessoas que estudam bastante, eu sou uma estudiosa da Bíblia, mas não cheguei assim a aprofundar como eu gostaria, por questão de tempo, mas tem ali passagens que trazem, que está escrito na Bíblia tudo o que está acontecendo hoje. Basta interpretar, basta trazer para os dias de agora, que existem algumas profecias, algumas passagens realmente que dizem o que vão acontecer e elas estão se consumando. Ou seja, aquilo que aconteceu nessa cidade bíblica, Sodoma e Gomorra ali, nessa região, enfim, uma fúria de Deus que taca fogo nessa cidade, porque ela era uma cidade libertina, digamos assim, de muita libertinagem. Foi a primeira coisa que veio na minha mente. Ponto. Continuei trabalhando, não pensei mais no assunto. Quando foi no final de semana, nós estávamos na casa de praia e a gente estava conversando sobre vários assuntos espirituais. Acho que porque sempre que eu tô no meu momento de relaxamento é quando vem mais inspiração, quando vem mais download, esse tipo de coisa. E a gente estava conversando e tal. Tocamos no assunto, em vários assuntos espirituais, tocamos no assunto das queimadas. Tava Mama, eu, Ricardo conversando. E nessa conversa, eu simplesmente, na hora que a gente estava tocando no assunto da cidade, o rosto do Pediri veio na minha mente. Eu já não lembrava mais da existência dele. Ele não fede, não cheira, pra mim é indiferente. Bom, já falei sobre ele no vídeo anterior. Mas veio o rosto dele na minha frente. Mas veio assim, pum! Foi muito forte. Eu acho que é a segunda ou terceira vez na minha vida que eu tenho esse tipo de situação, sabe? Que vem um rosto forte. Uma vez foi quando assaltaram, quando era o escritório da Mama, aqui onde eu tô era um escritório antigamente, e ela, há muitos anos atrás, sofreu um assalto aqui. E nesse assalto, de fato, o rosto de uma pessoa, que foi a pessoa que entrou para assaltar, veio pra gente. E quando a gente foi conversar com uma entidade para saber se a entidade podia falar alguma coisa, ó a coisa da impaciência ali, a gente foi atrás e a entidade... É uma entidade que atende aqui, na verdade, né? Um senhor de idade que atende aqui em Itajaí, seu Aldo. E o pai Teodoro, que era o preto velho, naquele dia falou bem assim pra gente: a espiritualidade mostrou pra vocês quem foi. E ele não sabia da visão, porque eu e a Mama tivemos a mesma visão no mesmo momento. E a gente não comentou pra ele que a gente teve aquela visão. E a mesma situação se repetiu comigo agora, quando a gente entrou no debate aí de Los Angeles. E veio o rosto dele na minha frente. Aí eu vi alguns vídeos, depois eu fui pra internet com mais calma pesquisar e vi que algumas pessoas realmente associaram o fogo ao Pediri. Aí eu falei, nossa, eu achei que era uma revelação só minha. Já tá todo mundo falando. Mas eu tive isso, de verdade eu tive. Ok, aí algumas pessoas estão alegando que era para desconsiderar possíveis provas do que esse cara fez, né, que pudesse incriminá-lo. Mas eu não senti que foi isso. Eu senti que foi vingança.
Quando o rosto dele veio para mim, veio junto vingança, o sentimento de vingança. Aí eu vou assistindo vídeo aqui, vídeo ali, vídeo aqui, e vejo que tem tal uma lista, pedir e pessoas do mais alto escalão que possam estar envolvidas. E pode ser muita gente por trás. Eu não sei se é exatamente ele. Pode ser que a gente esteja viajando na maionese, nada disso proceda, são teorias da conspiração, mas eu vi isso. Como eu digo, eu venho e trago para vocês as minhas experiências. E essa foi uma experiência mediúnica. Eu achei que eu estava falando abobrinha para a Mama e para o Ricardo naquele dia. Eu achei que eu estava falando coisa que não batia, mas a sensação de vingança foi enorme. E pessoas inocentes acabam pagando o pato, sofrendo de maneira injusta nessa situação. Se eu estou certa, se a internet está certa sobre essa situação, eu desejo imensamente que as investigações cheguem nas pessoas verdadeiras. Pode ser que tenha sido ele para incriminar não, mas para vingar-se de outras pessoas, para talvez acabar com provas que incriminem pessoas maiores do que ele. Pode ser. Uma coisa é certa, trata-se de um eixo, trata-se de um nicho dessas celebridades, me refiro a todas elas, onde há muito poder, muito dinheiro. E não podemos servir a dois deuses. Jesus lá atrás disse, você não pode servir a Deus e a Mamon. Você não pode servir a Deus e ao diabo. Inclusive neste vídeo que eu fiz do Pedire, que já passou aí na tela, eu falo para vocês que quando eu trago, pergunto para a Mama a opinião dela, ela já traz a coisa de esse cara tem um pacto com o bicho ruim. Mas eu, Fernanda, em si, eu não creio nisso. Isso são palavras dela. O que eu acredito é que existem espíritos perdidos, negativos, em tamanha proporção que eles possam até se desconfigurar. Uma proporção que venha para a gente de uma maneira monstruosa. E conforme o espírito vive cada vez mais nas trevas, ele ganha uma força absurda, tal qual diabos, demônios e coisas do tipo. Mas são seres primitivos, não deixam de ser espíritos. O que eu não creio é numa entidade que nasceu do mal, porque o mal não cria nada. O único criador é Deus. E qualquer um que queira criar acima dele acaba entrando para este caminho negativo. O único que cria vida e tudo que é vivo, Allan Kardec disse isso, mas isso é uma coisa para mim tão óbvia. Acho que a frase de Allan Kardec é: todas as coisas falam convosco para que vós entendais a linguagem do Deus vivo. Mas fechai os olhos para não ver e os ouvidos para não ouvir. Deveras. As escrituras, não, as palavras, as coisas, ele se refere às estruturas, são trabalhos dos homens. Mas a vida e tudo que é vivo é trabalho do nosso Deus. Uma planta é trabalho de Deus. A vida animal, a vida vegetal, a vida da gente é Deus. Deus é o que cria a vida e tudo que é vivo. O diabo ou qualquer outra coisa não tem capacidade de criar. Ele copia porque naturalmente ele é invejoso. Mas ele não tem capacidade de criar uma planta, nem um inseto sequer. Isso tudo faz parte de uma inteligência divina. A gente não pode se confundir nisso. Mas é minha opinião. Somente isso. Agora, que por trás desse espírito pedir existe talvez uma legião de espíritos negativos, eu não tenho dúvida. Há muitos séculos, inclusive. E ele serve a isso porque ele serve ao dinheiro, ele serve à matéria, ele anula a própria alma dele, qualquer capacidade que ele tenha de evoluir como espírito, porque ele precisa da matéria para se sentir alguém, porque ele não tem fé nele, ele não tem fé em Deus. Ele vive numa escuridão. E junto a ele existem outras pessoas tão materialistas quanto, talvez mais cruéis e mais materialistas ainda. Agora, levando em consideração o estudo que a gente fez de Pedire, que está nesse vídeo, e a capacidade vingativa que ele carrega, eu não duvido que ele possa estar por trás disso de alguma maneira, aproveitou a época em que isso pudesse se alastrar mais facilmente e ser entendido como algo da natureza. Não duvido. Mas precisamos esperar para ver aonde essas investigações vão dar. E mesmo assim, pode ser que não chegue a este denominador comum, como eu estou falando aqui.
mas eu acho que não vai me convencer de outra resposta. Se vocês queriam uma interpretação mediúnica, não sou testemunha de nada, mas eu posso compartilhar o que eu vivi espiritualmente. E eu tive essa sensação, eu tive esta visão, mas com desejo de vingança. Se é desejo de vingança, exatamente de quem ou de quais pessoas ele quer se vingar? E junto a isso, claro, né? Unir o útil ao agradável, porque certas coisas podem ter sumido, apesar que não foram todas. Parece que tem uma casa dele que não foi atacada por esse incêndio. O plano falhou? Bom, teorias da conspiração? Pode ser. Mas aqui é uma expressão mediúnica mesmo. Mais um detalhe, algumas pessoas estão associando que talvez ele tenha sido, que seja a reencarnação de Nero. Vocês sabem quem foi Nero, né? O cara que incendiou Roma. Bom, o que eu posso falar para vocês é que nessa vida eu conheci duas pessoas que estiveram no enredo do incêndio de Roma. Essas duas pessoas foram soldados romanos. Uma dessas pessoas, um fiel secretário de Nero. Acredito que seja mais fácil Nero cair próximo a esse secretário, digamos assim, por terem vivido juntos. Pode ser na lógica dos reencontros da alma, nesta vida ou em outra. Então, se ele vier a estar perto dessa pessoa, eu acredito que eu reconheça, consiga detectar algo parecido. Pode ser que seja um espírito que já tenha se regenerado a ponto de estar em um processo evolutivo e longe de repetir o mesmo erro. Ou a espiritualidade está com isto muito bem guardado, que ainda não revelou. Acho que não se tratam das mesmas pessoas. Mais fácil ele ter se inspirado em Nero. Mas aguardemos. Aguardemos. Pode ser que a espiritualidade em algum momento revele pra gente se Nero está por aí, quem ele é no atual momento, nesta encarnação, se é que está encarnado, se é que a gente pode ter acesso. De toda maneira, que triste, gente. A gente fala das questões espirituais para lá e para cá, mas sinceramente, que pesado. É muito estranho, gente, numa cidade em que tem tanto luxo, tem tanto glamour, nossa, brilha tanto, isso ter acontecido da maneira que aconteceu. Dos vídeos que chegaram para mim também apareceu uma casa, e nesta casa, que não foi incendiada, nela havia a imagem de Nossa Senhora. Então algumas pessoas vieram me perguntar, mas espera aí, Fê, a gente não pode adorar imagens. A Bíblia diz que não pode adorar imagens, então como é que uma casa que tinha ali, né, a figura de Nossa Senhora ou qualquer outro santo, enfim, como pode aquela casa ter sido salva e coisa do tipo? Tem que ver também a questão, né, se a casa foi salva porque a estrutura física era melhor. Não tem uma casa que não foi incendiada porque era de alvenaria. Vocês sabem que nos Estados Unidos as casas são muito fáceis, né, de serem incendiadas porque elas são tipo de papel. Então tem uma questão também nesse sentido. Agora, só para também responder, porque eu sei que isso é uma pergunta de muitas pessoas, a questão de santo, eu super concordo que você não deva adorar imagens. Porque adorar uma imagem é adorar uma matéria e não adorar o espírito. Adorar no sentido de amar, se deve amar a Deus. Né? Eu particularmente não tenho adoração nem por pessoas, nem por aquilo que o homem chama de santo, porque essa denominação é uma denominação humana e não espiritual. Aquilo que é tido como santo na terra é tido pela igreja, né? A igreja que trouxe muito disso para a nossa cultura, a igreja católica, mas não necessariamente sejam santos como se entende aqui, tá? A gente precisa falar disso em outro vídeo, mas vamos lá. Ou por orixás, adoração por orixás ou por entidades, não. Até porque esses seres superiores, espiritualmente superiores, eles não querem ser adorados. Eles servem a Deus. Com certeza eles querem ser respeitados. E o respeito, todos nós merecemos. No entanto, uma imagem é apenas um símbolo. Como acender uma vela é um símbolo. Então aquilo representa uma cultura para aquela pessoa. Agora, se você me pedir, Fernanda, se ajoelha diante da imagem de fulano, de ciclano, etc., não. Eu só me ajoelho diante de Deus e mais ninguém. Me curvo diante da natureza. Eu chego no mar e me faço uma saudação. Eu sinto o vento, faço uma saudação. Porque são manifestações do nosso Pai. Mas é a minha maneira de pensar.
É assim que eu fui ensinada e eu vejo lógica em ser assim. Mas cada um é livre, né? Vivemos num estado laico, graças a Deus. O que importa e o que salvou essa casa de um incêndio é a fé, o bom senso. Se a questão é da estrutura física, é o bom senso de fazer de alvenaria a casa, nós precisamos levar em consideração também essas questões. Tem coisas que são espirituais, tem outras que não. Mas a fé, sim. A fé é o que salva. E a caridade, que a gente sabe que é fora da caridade. Complete a frase aqui nos comentários. Eu encerro o meu vídeo neste momento. Peço para que você compartilhe aí para quem você acha que possa ser útil esse pensamento que eu trouxe para cá. Vamos trocar figurinhas e coloque aqui no vídeo, também aqui nos comentários, a sua opinião. O que você acha que aconteceu por lá? Um beijo na sua alma. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Quer fazer terapia comigo? Entre em contato através do e-mail fernandaruser.terapeuta@gmail.com. Beijo, fica com Deus e até mais.